Pega na Geral, Debate Vascaínos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Vou pedir para que todos se inscrevam no canal, deem o seu like lá, aperte o sininho, é importante para a gente, para que os nossos vídeos se espalhem, nossas opiniões alcancem o maior número possível de vascaínos. E vamos analisar aqui mais um tumulto que está sendo gerado aí, burburinho para lá e para cá, se a sessão marcada para o julgamento no dia 18 será adiada. Eu tenho uma notícia ruim, provavelmente deve ser adiada, vou explicar o porquê. Mas é mais um serviço prestado pelo Inominável. Quem é o Inominável? O Inominável é o seu Mussa, que quando eu falo o nome dele, eu bato na madeira porque dá um azar danado ao Vasco. Eu me refiro ao Vasco. Toda crítica que eu faço a qualquer pessoa, e a esse senhor também, é relacionada ao Vasco e a ele. A relação que ele tem com o Vasco. Ele pode ser bom pai, bom filho, bom marido, bom esposo, bom Espírito Santo, pode ser o que for. Mas a minha análise é a relação dele e os feitos dele, o comportamento dele, a conduta dele com o Vasco. E com o Vasco ele é maléfico. Eu não tenho a menor dúvida disso. Por isso que eu comecei a chamá-lo de Inominável, assim, lembrando, para quem acompanha a saga Harry Potter, que era assim que era denominado Voldemort. Voldemort foi um cara que fez tanto mal àquela comunidade, que pronunciar o nome dele trazia uma carga muito negativa. Então, aquela comunidade evitava falar o nome dele, e falava o Inominável. E em relação ao Vasco, é a mesma coisa. O nome desse senhor é Inominável, porque traz uma carga negativa tão grande que só acontece coisa ruim. É só ver que desde que esse senhor ganhou alguma importância no cenário político do Vasco, é tragédia em cima de tragédia, é uma coisa inacreditável. Chega ao ponto, como nós estamos chegando, de estar todo mundo com medo de ser eliminado no primeiro jogo da Copa do Brasil e vendo a institucionalidade do clube acabando, se desmilinguindo, o clube ficando cada dia mais desmoralizado, sem nenhuma sustentabilidade, porque sua institucionalidade é ferida de morte por atos covardes, ilegais desse Inominável. Bom, mas o Inominável, né, quando ele quer se servir da legalidade e do estatuto, ele se serve. Bom, o que aconteceu? Vamos lembrar o que aconteceu. O Inominável conseguiu da Justiça Carioca, no seu primeiro grau, poderes absolutistas para conduzir a eleição do Vasco da forma que ele bem entendesse. Essa decisão que deu poderes absolutistas ao Inominável só foi atacada por um agravo de instrumento, que é o recurso que cabe contra a decisão de juiz de primeiro grau, e levada ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao segundo grau, a segunda instância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, esse recurso é levado ao segundo grau. E no segundo grau é sorteado o desembargador Camilo Rulieri, que entende de acolher o agravo proposto, o agravo de instrumento proposto por Roberto Monteiro e Levenciano, e suspender a decisão da juíza e confirmar a eleição no dia 7, que inacreditavelmente tinha sido marcada mais de 60 dias antes pelo Inominável. E aí o Inominável se arrependeu, falou, isso aqui está tudo muito certinho, vamos esculhambar de vez, vamos acabar com tudo. E aí o desembargador Camilo Rulieri disse, siga-se o estatuto, mantenha-se a eleição no dia 7. Contra a decisão do desembargador Camilo Rulieri, cabia um recurso, que é o agravo interno. Vamos prestar atenção nisso. E o agravo interno foi proposto pelo Inominável. O agravo interno obriga o desembargador relator a levar a sua decisão à análise de seus pares, mais outros 2 desembargadores. E o doutor Camilo levou o seu voto, a sua decisão, para análise dos seus pares. Votaram nessa sessão o desembargador Custódio e, se eu não me engano, o desembargador Fábio. E o desembargador Custódio puxou um voto divergente, dizendo, não, o homem tem que ter superpoderes. Ele é inominável, assim como qualquer inominável. O Voldemort tinha superpoderes, então ele tem que ser um absolutista, ele tem que fazer o que quiser. Foi assim que o desembargador Custódio entendeu. É claro que eu estou fazendo uma brincadeira, ele não usou nenhuma palavra dessas, eu estou só criticando a decisão dele,
e criticando com todo respeito, porque decisão judicial é para ser respeitada e cumprida, mas é para ser criticada quando está errada. E o desembargador Custódio deu esse voto e foi acompanhado pelo desembargador Fábio. Se eu não me engano é Fábio. Então ficou 2-1. 2-1 e voltou a valer, então, a decisão do grande absolutista, do inominável, que marcou a eleição não, né? Que aquilo não foi eleição, que marcou aquela farsa no dia 14. E aí, a farsa do dia 14 voltou a valer, a caterva chegou ao clube. Só que a decisão do desembargador Custódio, ela é cheia de lacunas. E quando você tem uma decisão de um desembargador ou de um juiz de primeiro grau, ou uma sentença que é contrária aos fatos, que é confusa no entendimento, ou que ou que ela é omissa ao não analisar determinados fatos jurídicos, você tem um recurso contra isso, que é o embargo de declaração. Você vira para quem deu a decisão e fala assim, olha, o senhor esqueceu de analisar aqui, o senhor foi omisso aqui, que foi o caso. Tanto o Roberto Monteiro quanto o Levenciano apontaram mais de 5 omissões graves que o desembargador Custódio não combateu na decisão dele. Ele dá a decisão e passa por cima de todos esses argumentos sem analisar esses argumentos. E a obrigação do magistrado analisar e combater ou aceitar todos os argumentos trazidos. Porque ele tem que provar que leu os argumentos, que leu toda a peça e analisou detidamente todas as situações apresentadas. Isso é uma obrigação, não é um favor. Por ter essa obrigação e por não ter feito isso, o doutor Levenciano e o doutor Roberto Monteiro entraram com um embargo de declaração para que o desembargador Custódio desse um posicionamento e explicasse por que ele não analisou, ou se ele analisou porque ele não concorda com aqueles argumentos, ou se ele concorda. Ele pode até mudar o entendimento dele diante de argumentos que são, para mim, insuperáveis, mas ele pode encontrar fórmulas para superar os argumentos. Então, o que acontece? Ele aí pede pauta, ou seja, ele pede para que seja marcado o julgamento, e o julgamento é marcado nas folhas 909 do processo. Nós vemos a certidão de publicação da pauta da sessão de julgamento virtual. E esse julgamento é marcado de forma virtual, que é aquela forma que eu expliquei, que eu vou explicar. Os desembargadores se reúnem virtualmente dentro de um sistema que só eles têm acesso, do Tribunal de Justiça, e aqueles desembargadores que estão relacionados àquela decisão, eles apresentam os votos um para o outro. E ali um discorda, um concorda, e ali é decidido, então, o julgamento, por 1-0, por 1-2, por a unanimidade ou a maioria. Pronto. É assim que funciona. E por que isso? Para você ter celeridade. Até porque no agravo interno e no embargo de declaração não cabe sustentação oral. Então, para que você vai ter uma sessão presencial se não cabe sustentação oral? O advogado não pode falar. O advogado não vai poder debater. O máximo que ele vai poder fazer, se você quiser, é assistir, calado. Ele não pode se pronunciar. Isso é uma regra muito clara. Não cabe. Mas a própria certidão de publicação do edital da sessão de julgamento, ela prevê que haja uma objeção ao julgamento em sessão virtual que deverá ser manifestada por simples petição em até 48 horas antes do dia de sua realização, isto é, até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do terceiro dia anterior à sessão. E aí ele destaca, independente da juntada, ele destaca o seguinte: a petição de objeção corretamente protocolizada independe da juntada imediata e do despacho para produzir efeitos. Ou seja, só em a pessoa peticionar, a sessão já está adiada. É isso.
É claro que essa é a tática que o Inominável vai usar. Tática maléfica é com ele mesmo, ele não poderia ter. Mas ele vai conseguir usar isso durante muito tempo? Bom, se você pegar o regimento interno do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o artigo 50, parágrafo 2º, artigo 52, inciso 3, parágrafo único, artigo 60, parágrafo 2º, todos dizem que um julgamento, quando adiado, deve ser posto de novo a julgamento numa sessão imediatamente posterior. Todos dizem isso. Olha, imediatamente posterior. Então, teoricamente, se você adia o julgamento, ele vai ser posto numa sessão imediatamente posterior. Aí vem o negócio, mas ele está presencial e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio, eu acho, não tenho informação oficial, não está tendo julgamentos presenciais. Então, qual é a intenção dele? É postergar. Engraçado, né? Quem tem um bom direito? Quem é que quer postergar a justiça? Engraçado como ele comemorou, na verdade ele nem saiu, quando o juiz cassou a posse da caterva, eles ficaram lá. Eles não saíram da lagoa ali, ficaram esperando, porque 40 minutos depois, de forma muito célere, veio uma decisão, então eles quiseram ali celeridade, agora eles não querem celeridade. Celeridade para quê? Para comprovar a nossa falcatrua? Para comprovar que nós mentimos, enganamos o judiciário carioca, distorcemos a realidade dos fatos, fizemos uma verdadeira armação numa eleição vergonhosa, feita nas coxas, contratada sem nenhuma legalidade estatutária, uma empresa que não tem a menor capacidade, que não tem o mapa dos votantes, nem a lista dos votantes. Para quê? Para que isso? Vamos adiar o quanto puder, porque quanto mais você adiar, mais você vai poder fazer os malefícios que você pretende fazer ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Eles já tiraram a caravela, já tiraram o escudo, já rebaixaram o Vasco, já fizeram tanta coisa e tanta coisa mais ainda está por vir, porque o que eles querem é destruir o Vasco. E o Inominável capitaneia tudo isso. O Inominável é o principal peça do xadrez desse mal que está sendo perpetrado contra o clube. Então, é um direito você adiar, mas teoricamente você vai adiar por pouco tempo. E ainda tem uma coisa, a petição de adiamento tem que ser considerada, tem que ser analisada, porque como eu falei, não cabe sustentação oral, o advogado não vai poder falar nada, e não cabe sustentação oral, embargos de declaração. Em geral, todos os regimentos internos dos Tribunais de Justiça dos Estados prevêem que não cabe sustentação oral em embargo de declaração. Eles seguem a linha do STF, que segundo a qual não há sustentação oral em embargo de declaração. Só que o pior, esse embargo de declaração é em cima de um agravo interno, e no agravo interno, a lei processual diz que não cabe sustentação oral. Tanto é que no julgamento do agravo interno, que o doutor Custódio puxou o voto vencedor, não foi presencial. Não teve presencial, não teve sustentação oral. E agora vai ter? Agora vai ter? Quer dizer, é inacreditável o que nós estamos vendo. A manobra covarde, baixa, vil, usando aí a lei. Está ali, como eu li para vocês. Mas é uma manobra de quem quer ganhar mais tempo para poder fazer um monte de coisa ali dentro do clube, coisas inomináveis, assim como ele o é inominável. Então não cabe sustentação oral em agravo interno, isso é muito claro. Isso é muito claro porque o Código de Processo Civil traz os casos em que cabe sustentação oral em agravo interno. E nenhuma das hipóteses apresentadas no Código de Processo Civil estão elencadas, se enquadram no caso concreto desse julgamento. Então é um absurdo total, é uma vergonha, mas é a estratégia de quem não quer ver o direito prevalecer. Quem tem medo que o direito prevaleça, usa artimanhas para retardar julgamentos. E é o que nós estamos vendo. O Inominável continua aprontando das suas na maior cara deslavada. Bom, um dia isso acaba e eu só espero que o dia que acabe a gente ainda consiga resgatar o Vasco e transformar o Vasco grande
como ele já foi outrora. Amigos, um abraço a todos e saudações vascaínas.